Matheus Faria nunca confiou em névoa. Havia algo errado nela. Sempre houve. Quando criança, ele acordava no meio da noite e encarava pela janela do quarto aquela brancura baixa rastejando pelo quintal e sentia, não pensava, sentia que havia bocas ali dentro. Coisas com fome. Sua mãe dizia que era ansiedade. O psicólogo dizia que era ansiedade. 32 anos depois, dirigindo pela estrada estadual que cortava a Serra do Craveiro rumo à cidade de Vargem Seca, Matheus ainda achava que era ansiedade. Estava errado. A viagem começou às 23 horas e 47 minutos de uma sexta-feira de outubro. Ele precisava estar em Vargem Seca antes do amanhecer, uma entrevista de emprego, a última chance depois de 6 meses desempregado, uma oportunidade de redenção que ele não podia desperdiçar por causa de tráfego ou sono. O GPS prometia 2 horas e 20 minutos. A estrada estava vazia. Tudo parecia bem. O cheiro chegou primeiro. Não era o cheiro comum de terra molhada ou mato úmido que você espera numa estrada serrana à meia-noite. Era outra coisa. Algo entre ovo podre e carne deixada ao sol. Uma putrefação doce e quente que infiltrou o carro, mesmo com as janelas fechadas, como se não precisasse de abertura para entrar, como se o carro fosse poroso para aquilo. Matheus torceu o nariz. Verificou os pneus no painel. Normais. Verificou o motor. Normal. Abriu a janela por 2 segundos para comparar o ar externo com o interno e rapidamente a fechou de novo. Era o lado de fora. Era pior do lado de fora. Ele viu a névoa quando subiu a primeira grande curva da serra, os faróis cortando a escuridão e de repente não cortando mais nada, apenas branco, denso, imóvel, como se ele tivesse dirigido direto para uma parede de algodão. Em 2 segundos, a visibilidade caiu de 100 metros para 10. Em 5 segundos, para 3. Matheus pisou no freio com cuidado. Engatou segunda. Acendeu o pisca-alerta. Tudo bem, ele disse em voz alta, para si mesmo, porque o silêncio da névoa era o tipo de silêncio que precisava ser preenchido. É só névoa, é climática. Temperatura cai, umidade sobe, névoa. Física básica. A névoa não respondeu. Mas então ele viu algo que física básica não explicava. Ela pulsava. Não como fumaça que ondula com o vento, não havia vento. Pulsava como um músculo, uma contração rítmica, lenta, quase imperceptível. Mas uma vez que você via, não conseguia mais deixar de ver. Como o coração daquilo, como respiração, como digestão. Matheus esfregou os olhos, piscou 3 vezes, olhou de novo. A névoa continuava pulsando. Ele pegou o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, e viu que não havia sinal. Nenhuma barra, apenas o ícone cortado, pequeno e definitivo na parte superior da tela. Claro, murmurou ele. Claro que não tem sinal. Ele tinha 2 opções. Parar no acostamento e esperar a névoa passar, o que podia ser horas, e ele não sabia se a estrada tinha acostamento largo o suficiente para ser seguro, e havia o risco de outro carro bater nele por trás. Ou continuar devagar, com cuidado, confiando nos faróis e nas linhas da pista. Ele continuou. O cheiro ficou mais forte depois de 3 quilômetros. O carro começou a gaguejar perto do quilômetro 47. Não era problema mecânico. Matheus havia feito a revisão 2 semanas antes. Era como se o motor estivesse com dificuldade de respirar, engasgando de forma irregular, o RPM subindo e caindo sem razão. Ele olhou para o painel e viu algo que não deveria existir. A temperatura do motor estava caindo, não superaquecendo, resfriando. O motor se apagou quando ele tentou pisar no acelerador para compensar. Silêncio total. Matheus ficou parado no meio da estrada, dentro de um casulo de névoa pulsante, sem motor, sem sinal de celular e com o cheiro de podridão agora tão forte que ele sentiu o estômago revirar. Ele engoliu saliva. Tentou girar a chave. Nada. Tentou de novo. Nada. Esperou 30 segundos. Tentou pela 3ª vez. O motor pegou com um som errado. Um rangido úmido, como garganta desentupindo. E morreu de novo.
Não, 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 não. Ele tentou abrir o aplicativo de emergência no celular, mesmo sem sinal, esperando algum milagre. Nenhum milagre. Abriu a lanterna do celular e encarou o vidro dianteiro. A névoa estava mais próxima do vidro do que antes. Não era impressão. Ele tinha um ponto de referência. A placa de quilometragem que ele havia passado 2 minutos antes estava visível a uns 5 metros quando o carro parou. Agora não estava mais. A névoa havia avançado. Havia encolhido, como um estômago se contraindo. Mateus pensou de forma completamente irracional e completamente precisa. Ela está me cercando. Ele respirou fundo para se acalmar e imediatamente se arrependeu-se. O ar que entrou pelos pulmões tinha aquele gosto. Não apenas cheiro, gosto. Adocicado e putrefato ao mesmo tempo, como fruta fermentada misturada com algo animal. Ele tossiu. Tossiu de novo. Sentiu o esôfago queimar levemente, como depois de vomitar. Foi quando ouviu um som. Não era humano, não era animal. Era um som úmido e contínuo, como centenas de coisas minúsculas sendo dissolvidas ao mesmo tempo. Imagine o som que açúcar faz ao se dissolver em água quente, mas amplificado 1000 vezes e com textura de algo vivo se desfazendo. Mateus olhou pela janela lateral e viu a mosca. Havia uma mosca pousada no vidro externo, do lado de fora. Apenas uma. Ele a estava observando de perto por causa da lanterna do celular projetando luz contra o vidro. E ele viu. Viu com precisão clínica e nauseante. A mosca estava sumindo. Não voando embora, sumindo. A névoa ao redor dela condensava, gotículas minúsculas tocando suas asas, suas pernas, seu abdômen. E onde tocavam, não havia mais mosca. A dissolução era lenta, mas visível, como ver cera derreter, só que o que derretia era quitina e músculo e olho composto. Em 40 segundos, não havia mais mosca, apenas uma mancha escura no vidro que logo a névoa lambeu também. A mosca não havia se movido, não havia tentado escapar. Havia apenas parado, como se não soubesse o que estava acontecendo com ela. Mateus recuou no banco. Seu coração batia tão rápido que ele sentia na garganta. Ele pensou na mosca. Pensou que ela não havia sentido dor, que talvez a névoa anestesiasse antes de dissolver, que havia algo misericordioso e ao mesmo tempo absolutamente monstruoso na ideia de ser consumido sem saber. Ele olhou para suas mãos. Havia umidade na maçaneta da porta. Por dentro, a névoa estava entrando. Mateus não gritou. Ele queria gritar, mas há um tipo de terror que paralisa a laringe, não por covardia, mas porque o sistema nervoso inteiro vai para um modo de conserva de energia que exclui sons desnecessários. Ele ficou olhando para a umidade na maçaneta por talvez 10 segundos e então agiu. Ele pegou a garrafa d'água no banco do passageiro e a esvaziou sobre a maçaneta. A névoa acumulada diluiu e escorreu. Ele verificou os outros pontos de entrada: fresta da janela, soleira da porta, ventilação do ar-condicionado. Bloqueou a ventilação com seu casaco enrolado e enfiado contra a grade. Verificou as frestas com os dedos, sentindo o frio úmido onde o metal encontrava o borracha. Estava ficando denso, mas devagar, muito devagar. Ele tinha tempo, talvez. Foi então que viu o homem. Uma silhueta no acostamento à sua esquerda, a uns 15 metros, visível apenas porque a névoa ali era levemente menos densa, ou porque a figura era densa o suficiente para contrastar com o branco. Um homem, parado demais, com os braços ligeiramente afastados do corpo, a cabeça inclinada para o lado, olhando em direção ao carro de Mateus. Ei! Mateus abriu a janela 2 centímetros. Ei, você está bem? O homem não respondeu. Ei, você tem celular? Preciso de ajuda. O homem deu um passo em direção ao carro. Mateus acendeu os faróis para ver melhor. Ele havia desligado para preservar a bateria, e a luz cortou a névoa em direção à figura. O que ele viu o fez fechar a janela imediatamente.
O homem estava de pé, sim, mas havia algo profundamente errado com sua geometria. Os ombros estavam em posições diferentes, o direito mais alto, o esquerdo rodado para frente de um jeito que osso humano não roda. A cabeça inclinada não era inclinação de curiosidade, era inclinação de pescoço que não sustenta mais o peso corretamente. E a pele estava errada. Sob os faróis, a pele da figura parecia ter textura, não lisa como pele humana, irregular, granulada, como se houvesse coisa se movendo sob ela. Como se por dentro não houvesse mais osso e músculo, mas algo fluido, algo que a névoa havia colocado lá para preencher o espaço deixado pelo que havia sido digerido. A figura deu outro passo. "Não!" Mateus disse em voz muito baixa. "Não!" A figura parou. A cabeça inclinada se moveu, lentamente, e os olhos, Mateus viu os olhos na luz dos faróis, estavam brancos, completamente brancos, não cegos brancos de catarata, brancos como névoa, como se a névoa tivesse preenchido as órbitas também. E então a figura abriu a boca e fez um som. Era o mesmo som que Mateus havia ouvido antes, o som úmido de dissolução, só que saindo de uma garganta humana, modulado por cordas vocais e palato e língua, ainda lá, ainda funcionando, transformado em algo que soava quase como linguagem, quase como palavras. Mateus não conseguiu entender o que dizia. Não queria entender. Ele tentou girar a chave de novo. O motor rangeu, escorregou, quase pegou. Tentou de novo, o mesmo rangido úmido. Tentou uma terceira vez e desta vez pisou fundo no acelerador ao mesmo tempo, forçando o combustível, forçando a ignição. O motor explodiu em vida com um rugido. Mateus engatou a ré sem olhar para o espelho, acelerou, virou o volante, encontrou a pista por instinto e acelerou de novo em primeira, em segunda, em terceira, os pneus chiando contra o asfalto úmido, os faróis abrindo um túnel branco na névoa que não terminava, não terminava, não terminava. Ele não olhou para o espelho retrovisor por 4 minutos. Quando olhou, havia algo seguindo o carro. Não a figura do homem, algo menor. Uma condensação, uma forma vagamente esferoidal rolando pela estrada atrás do carro como uma bolha de sabão gigante, mantendo a velocidade com a naturalidade assustadora de coisa que não tem esforço. A bolha pulsava com o mesmo ritmo da névoa ao redor, e Mateus percebeu com horror que ela estava ganhando terreno, devagar, mas ganhando. Ele estava a 90 km por hora numa estrada serrana molhada às 2 da manhã. Acelerou para 100. As luzes da cidade apareceram às 2h31. Mateus desceu da serra em queda livre controlada, os freios gemendo nas curvas, os dentes cerrados, a bolha de névoa sumindo do espelho retrovisor assim que ele chegou ao ponto onde a névoa terminava, uma linha quase cirúrgica, como uma parede invisível. Do lado de cá, ar frio e limpo e cheirando a asfalto e mato normal. Do lado de lá, o branco pulsante. Ele parou no primeiro posto de combustível aberto que viu nas bordas de vargem seca e ficou sentado no carro por 2 minutos completos, mãos no volante, respirando. As mãos não paravam de tremer. O frentista, um homem de uns 50 anos com camiseta do Flamengo e expressão entediada de quem viu muita gente chegar assustada da serra, bateu na janela. "Vai abastecer?" "Sim", Mateus disse, e sua própria voz soou estranha para ele. Rouca, úmida. "Sim, pode colocar completo." "Teve névoa lá em cima?" "Teve." O frentista assentiu com a naturalidade de quem confirma a previsão do tempo. "Todo outubro é assim. Névoa de outubro na Serra do Craveiro. O pessoal para, espera, ou dá a volta pela estrada velha. Você sabe o que é a névoa?" Mateus perguntou. "Você já viu ela de perto?" O frentista parou de colocar o bico no tanque por um segundo. Olhou para Mateus com uma expressão que Mateus não conseguiu ler. Não era incredulidade. Era outra coisa. Era como a expressão de alguém que sabe uma coisa e decidiu muito tempo atrás que não vai falar sobre ela. "Todo mundo sabe que ela está lá em outubro", o frentista disse, e voltou a olhar para o medidor do combustível. "Mas o que é ela?" Longa pausa. "Coisas da serra, meu amigo. Melhor não entrar. Melhor dar a volta." Mateus quis perguntar mais. Quis muito. Mas havia algo no tom do homem, não exatamente medo, mas como o respeito quieto que pessoas que vivem perto de coisas perigosas desenvolvem, como mineiros que não falam de acidentes durante o turno por superstição,
que fechou a pergunta na garganta de Mateus. Ele pagou, agradeceu e entrou na cidade. Vargem Seca era pequena, 8.000 habitantes, uma avenida principal, uma praça com chafariz seco, casas baixas de tijolos à vista. Aquela hora havia pouquíssima coisa aberta. Mateus encontrou um hostel que também funcionava como bar, bateu na porta, acordou o dono com a cara de quem não dormirá de qualquer jeito e conseguiu um quarto. Ele deitou na cama sem tirar os sapatos. O cheiro ainda estava nos seus pulmões, aquele gosto adocicado e podre. Ele tossiu várias vezes tentando limpar, bebeu água, tossiu de novo. Dormiu às 4 horas. Acordou às 7 horas com um alarme. No espelho do banheiro, ao escovar os dentes, ele viu. No canto esquerdo do pescoço, onde a pele encontra a orelha, um lugar que não se olha com frequência, havia uma mancha pequena, circular, bordas ligeiramente irregulares, da cor de pele levemente mais escura ao redor, o centro quase translúcido. Mateus se aproximou do espelho. A mancha pulsava, muito levemente, quase imperceptivelmente, com o mesmo ritmo da névoa. Ele tocou com 2 dedos. Fria. A pele ao redor estava normal, morna como deveria ser, mas a mancha estava fria. E sob a pressão dos dedos, ele sentiu algo que não era consistência de pele. Havia algo fluido lá, algo que cedia como gel. Ele ficou olhando para a mancha por um longo tempo. Pensou na mosca no vidro do carro. Pensou em como a mosca não havia sentido dor, não havia tentado escapar, havia apenas parado. Como se não soubesse o que estava acontecendo com ela. Mateus respirou fundo. Sentiu o gosto nos pulmões de novo. Então entendeu, com a clareza fria de uma verdade que sempre foi verdade mesmo antes de ser conhecida. A névoa não o havia atacado. Não havia tentado dissolvê-lo ali na estrada como havia dissolvido a mosca. A névoa o havia marcado. O homem no acostamento, o que restava do homem no acostamento, havia aberto a boca e dito algo que Mateus não havia conseguido entender. Mas agora, no espelho do banheiro de um hostel em Vargem Seca, com uma mancha fria e pulsante no pescoço, Mateus achava que conseguia entender. Bem-vindo. Mateus foi à entrevista. Era absurdo, havia uma coisa crescendo no seu pescoço, e ele foi à entrevista de emprego porque havia 6 meses desempregado, e porque a racionalidade humana é o mecanismo de defesa mais frágil e mais persistente que existe. Você sabe que algo está profundamente errado, e ao mesmo tempo seu cérebro continua agendando compromissos e preocupando-se com pagamentos de aluguel. A entrevista foi às 9 horas. O entrevistador, um homem de terno azul chamado Rodrigo, apertou sua mão e o olhou com um segundo a mais de duração do que o normal. Você está bem? Rodrigo perguntou. Viagem cansativa, Mateus respondeu. Rodrigo assentiu e não voltou a mencionar. A entrevista correu bem. Mateus era qualificado. A posição era boa. Havia chance real. Ao sair, a recepcionista, uma mulher jovem chamada Débora, segundo o crachá, olhou para ele da mesma forma. Aquele segundo a mais. Mateus foi ao banheiro do andar e examinou o pescoço. A mancha havia crescido, não muito, talvez 2 milímetros em cada direção desde a manhã, mas havia crescido, e havia uma nova característica. Dentro da área translúcida, se você olhasse com atenção, se você colocasse a lanterna do celular apontada para a pele e olhasse, havia movimento. Minúsculo, quase celular. Ele voltou ao posto de combustível antes de sair da cidade. O frentista estava lá. Mesma camiseta do Flamengo ou outra idêntica. Ele viu Mateus chegar e sua expressão mudou antes mesmo de Mateus falar. Seus olhos foram direto para o pescoço. Você ficou dentro dela? Não, o frentista disse. Não era acusação. Era diagnóstico. Oh, por quanto tempo? Mateus perguntou. Você não ficou parado, ficou? Ficou em movimento? O carro quebrou. Talvez uns 10 minutos parado. Depois consegui sair. O frentista expirou pelo nariz. Ficou olhando para o chão por um momento. Me conta, Mateus disse. Você sabe o que é? Me conta. O homem olhou para os lados. O posto estava vazio àquela hora. E então olhou para Mateus com aqueles olhos de alguém que vive com uma coisa e a respeita e não gosta de falar dela, mas às vezes precisa. Minha avó chamava de digestora. Ele disse, não é névoa, nunca foi névoa. Névoa é água, isso aí não tem água. Tem, como se diz, ácido, não ácido de pH, ácido de dissolver. Cada gotícula é separada. Cada gotícula digere por conta própria. Você respira dentro dela, as gotículas entram, ficam no pulmão, ficam no sangue, ficam no tecido. Mateus sentiu o estômago cair. E aí?
Devagar, vai digerindo por dentro, vai substituindo. O que ela digere, ela preenche com ela mesma, com mais névoa. Aquele homem que você deve ter visto na estrada, sempre tem algum lá. De outubro em outubro, ele estava lá de outros anos. Ela digere, mas não destrói completamente. Mantém a forma, mantém o movimento, mantém até a voz um tempo. Ela é esperta. Ela gosta de usar o que consumiu para atrair mais. Quanto tempo tenho? Mateus perguntou. A voz saiu completamente estável, o que o surpreendeu. Terminou 10 minutos parado dentro dela, alguns dias, talvez uma semana. Vai depender da sua saúde, da sua imunidade. Tem gente que dura mais. Mas não tem jeito de tirar. O frentista ficou um longo momento em silêncio. Minha avó dizia que tinha. Um médico daqui, Dr. Almeida, ele pesquisou anos atrás. Mas o Dr. Almeida morreu em 2019. E as pesquisas dele, não sei onde foram parar. Onde ele morava? A casa do Dr. Almeida ficava na rua de trás da praça, identificável pela cerca de ferro enferrujada e pelo jardim que havia se tornado um campo de batalha entre plantas invasoras e plantas que já foram cultivadas. Estava fechada. Havia um cadeado na porta da frente. O cadeado não era problema. Mateus havia sido, brevemente, o tipo de adolescente que aprende coisas que os pais não aprovam. A porta abriu com uma pressão lateral e 3 segundos de trabalho com um grampo de cabelo que pediu emprestado na recepção do hostel. A casa cheirava a papel velho e mofo, e o cheiro particular de lugar fechado que não é habitado há anos. As janelas estavam de veneziana fechada, a luz entrando em réguas poeirentas que iluminavam redemoinhos de partículas no ar. Mateus ligou a lanterna do celular. O consultório estava no fundo, uma sala com estante alta de madeira escura, repleta de pastas e caixas. Em cima da mesa de trabalho havia um microscópio coberto por plástico amarelado. Em cima do microscópio havia uma nota escrita à mão, como se o Dr. Almeida soubesse que alguém viria. A nota dizia: se você encontrou isso, já está dentro de você. Leia o arquivo azul na segunda prateleira. Mateus ficou olhando para a nota por um longo tempo. Como ele sabia? A pasta azul estava onde a nota indicava. Ela continha 37 páginas de anotações manuscritas, tabelas, desenhos anatômicos e uma seção final escrita com letra diferente, mais trêmula, de alguém com mãos que não obedeciam mais completamente. Mateus leu rápido. Sua formação em biologia, havia estudado 2 anos antes de trocar de curso, ajudou a entender o que o Dr. Almeida havia descoberto. A névoa não era organismo único, era colônia. Cada gotícula era estrutura independente, menor que qualquer célula conhecida, com membrana lipídica e enzimas digestivas internas, e algo que o Dr. Almeida chamava de protoconsciência coletiva. A colônia inteira tomava decisões como se fosse um ser único, mesmo sendo composta de trilhões de unidades separadas. Ela digeriu e ocupou territórios antes. Havia evidências, monoossos em formações estranhas na Terra da Serra, encontrados por trabalhadores em 1987, monos de que havia digerido fauna inteira em algum ponto do passado distante. Por que outubro? O Dr. Almeida não sabia ao certo. Temperatura, umidade, algum ciclo reprodutivo. Em outubro a colônia se expandia. Buscava novos territórios. Novos hospedeiros. A seção final, a de letra trêmula, era a mais importante. Há uma propriedade que descobri tarde demais para minha utilidade pessoal. Hoje sinto a mancha no fígado, que era pulmão, que era brônquio. A colônia não tolera pH extremo. Ácido concentrado dissolve as membranas antes que as enzimas possam reagir. O problema não é matar a colônia fora do corpo. O problema é matar a colônia dentro do corpo sem matar o hospedeiro junto. Descobri, entretanto, que a colônia é comunicador. Se uma parte morre de forma rápida o suficiente, o sinal de morte se propaga pela protoconsciência e a colônia em pânico se contrai. Tenta voltar para os pulmões, para as vias aéreas, para sair. Ela prefere abandonar o hospedeiro a ser destruída dentro dele. O método? Calor, não ácido. Você não pode beber ácido, mas calor extremo aplicado à área de infestação, rápido o suficiente para causar morte em massa das gotículas. A dor causará a retirada da colônia. Problema: é necessário calor suficiente para matar as gotículas, acima de 80 graus Celsius por pelo menos 3 segundos de contato direto, numa área de pele viva. Vai machucar muito. O paciente precisará decidir o quanto aguenta. Precisará decidir se prefere a dor de viver ou a indolência de ser digerido. Mateus ficou olhando para a última frase por um longo tempo. Depois olhou para a mancha no pescoço, que havia crescido mais enquanto ele lia. Depois foi à cozinha da casa e acendeu o fogão.
Matheus Faria saiu de Vargem Seca às 14 horas daquela tarde. Ele fez a viagem de volta pela Estrada Velha, que dava uma volta de 40 minutos extra, mas não passava pela serra. Dirigiu com a janela levemente aberta, respirando ar normal, sentindo o pescoço, coberto por atadura improvisada com pano da casa do Dr. Almeida, latejando com a queimadura de 2º grau que ele havia aplicado com a colher aquecida na chama. Havia funcionado. Mais ou menos. Ele havia sentido a colônia reagir, uma sensação impossível de descrever, como ter algo dentro dos tecidos que de repente fica com medo e corre, como ver sombras se moverem dentro da pele. Havia tossido neve durante 2 minutos, gotículas brancas e frias saindo pelos pulmões e pela boca, morrendo no ar seco do apartamento, evaporando em pequenos suspiros translúcidos. A maioria havia saído. Ele disse maioria porque havia algo que o Dr. Almeida mencionava nas notas, quase de passagem, em uma frase que Matheus havia lido 3 vezes tentando entender o que significava exatamente. A colônia, ao ser expulsa, deixa memória. Não no hospedeiro. Na névoa. Ela aprende. Cada hospedeiro que sobrevive é um dado. Próxima vez, a colônia sabe como aquela química funciona. Aquele sistema imune, aquele metabolismo. Não tenho certeza do que isso implica a longo prazo para quem escapa. Matheus passou pela entrada da serra às 15h17. A névoa não estava lá, era dia, era outubro, mas não era noite. E a névoa era criatura de frio e escuridão. A estrada estava limpa. O sol entrava pelas árvores em ângulo dourado de tarde. Ele chegou em casa às 17h42. Comeu alguma coisa, tomou banho, verificou a queimadura, doía, mas cicatrizava. Deitou na cama. Dormiu. Às 3 horas da manhã acordou com sede. Levantou, foi à cozinha, bebeu um copo d'água, voltou para o quarto. Passou pelo espelho do corredor. Parou. Olhou. No canto esquerdo do pescoço, não onde a queimadura estava, mas do outro lado, o direito, onde ele não havia olhado, havia uma mancha nova, pequena, circular, bordas levemente irregulares, centro translúcido, pulsando com o ritmo da névoa. Ele ficou olhando para ela no espelho por um longo tempo. A casa estava em silêncio completo. Às 3 horas da manhã, tem um silêncio diferente de todos os outros silêncios. É o silêncio de coisa que espera. Matheus colocou 2 dedos sobre a mancha. Fria. E sob a pressão dos dedos, lentamente, ele sentiu a mancha pulsar de volta. Como se soubesse que ele estava lá. Como se estivesse faminta. E então, muito baixinho, saindo do próprio pescoço de Matheus, das suas próprias cordas vocais que já não eram completamente suas, veio um som. Úmido, contínuo. Como digestão. Você ainda consegue sentir seus pulmões. Certeza? Respira fundo. Sente aquele gosto. Fim.